Pessoal, estamos começando o primeiro episódio da Maratona Corretor 20K. Seja muito bem-vindo, meu amigo corretor de imóveis. Seja muito bem-vinda, minha amiga corretora de imóveis. Ou todos vocês que estão pensando em se tornar um corretor, saibam, guardem isso. Vocês são os grandes protagonistas de toda essa trajetória. Uma semana inteira de muito conteúdo, produzida especialmente com todo carinho para você. E pode ter certeza, eleva a sua expectativa, porque sim, vai ser uma semana incrível, de muito conteúdo de valor. Eu ouso dizer e anunciar para todos vocês que este é o primeiro passo de uma grande transformação que vai acontecer na sua vida profissional e, por consequência, na sua vida pessoal. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Diego Camargo e sim, eu estou aqui para te ajudar, meu amigo corretor de imóveis, a faturar pelo menos R$20 mil todo o santo mês. O tema da live de hoje, dá uma olhada na novidade, pessoal, vocês sempre merecem o melhor. O tema da live de hoje vai aparecer aqui no banner. O tema da live de hoje é o seguinte: redescobrindo a corretagem imobiliária, a melhor profissão do mundo, nada mais, nada menos que a melhor profissão do mundo. Então, sim, a ideia da live de hoje é discutir, refletir e principalmente defender a importância dessa tão nobre atividade profissional que é a corretagem imobiliária e mais, como você que é corretor de imóveis está se preparando para aproveitar um momento muito virtuoso que o mercado imobiliário já está vivendo. E além disso tudo, além de aproveitar as oportunidades relacionadas a uma conjuntura específica, como construir de maneira definitiva autoridade, reputação, dominar técnicas e estratégias de venda e de marketing digital que vão te ajudar a faturar pelo menos R$20 mil. Tudo isso vocês vão encontrar na Maratona Corretor 20K. Um breve e importantíssimo parêntese para todos vocês que estão se conectando e que ainda não se inscreveram. Não se inscreveu, não tem ideia do que eu estou falando. Está acontecendo a Maratona Corretor 20K, hoje é o primeiro episódio, os 3 primeiros são em lives abertas. Tem live hoje às 20h20, amanhã às 20h20, na quarta às 20h20 e também tem live na quinta, mas a live de quinta é uma live pra lá de especial, uma super aula ao vivo em que eu vou te entregar nada mais, nada menos que um plano claro para você começar a produzir resultado extraordinário e recorrente. Não tem como ficar de fora, pessoal. Mas para participar da live de quinta tem um detalhe importante. Como é uma live fechada, você precisa se inscrever, se credenciar. Diego, como é que eu faço para me inscrever? É muito simples, tem o famoso link na bio. Que história é essa de link na bio? Olha só os recursos que a gente tem para você, sempre com a ideia de oferecer a melhor experiência. Eu vou compartilhar a minha tela e a gente vai fazer uma inscrição junto. Olha só, deixa eu pegar aqui a tela certa. Dá uma olhada, pessoal. Que bacana. Vocês realmente merecem o melhor. Olha só. Essa é a tela, esse é o meu perfil no Instagram. Tá lá minha fotinho, consultor em MF. Eu ajudo corretores de imóveis a faturarem pelo menos R$20 mil todo mês. Aí embaixo tem Maratona Corretor 20K, cadastre-se já em um link embaixo. Então, pessoal, acessando meu Instagram, é só clicar aqui no link. Clicou no link, eu vou ter que trocar a tela porque abre em outra aba, mas é 1 segundo, vocês vão ver a tela que abre e vocês vão entender que vocês não vão gastar mais do que 20 segundos para se inscrever e participar. De graça, é tudo de graça, pessoal, é gratuito, é 100% online, é quinta-feira, é a entrega oficial do grande plano, um plano claro e objetivo para você construir, se colocar no caminho de construir resultados extraordinários e recorrentes. Quinta-feira imperdível. Legal, cliquei no link da bio, vocês vão cair nessa página, é uma página onde vocês vão digitar o melhor e-mail de vocês. Que história é essa de melhor e-mail? Oi? Show de bola! A minha equipe técnica está atenta, já liberei aqui os comentários no InstaFeed, no Instagram. Pessoal, estamos lá fazendo a nossa inscrição, clicamos no link da bio, caímos aqui na página de inscrição, dá uma olhada, pessoal, é só digitar o melhor e-mail.
Que história é essa de melhor e-mail, Diego? É muito simples. É o e-mail que vocês usam no dia a dia, o e-mail que vocês estão acostumados a receber. Colocou e-mail, vamos fazer junto aqui. Coloquei e-mail que não está credenciado, suporte@gcdi. Tem um botãozão, quero participar. Te lembrando também que é um evento 100% online e gratuito. Clicou, olha só, vai ter um videozinho me explicando 2 passos importantes que eu vou explicar para vocês aqui em Viva Voz. Passo número 1, se inscreve aqui para participar do grupo VIP do Telegram, esse botãozão azul, não tem como errar. Importantíssimo, porque é mais um contato para vocês ficarem por dentro de tudo que vai rolar na maratona. E o segundo passo, e muito importante, é você ir lá na caixa de entrada do teu e-mail, vocês vão receber automaticamente um e-mail com um link. Vocês precisam clicar naquele link para efetivar a inscrição de vocês. Show de bola, pessoal! Melhor que isso, só 2 disso, mas a gente tem conteúdo para compartilhar com vocês, então sem mais delongas, vamos retomar da onde a gente parou. Eu estava falando que sim, eu ajudo você, corretor de imóveis, a faturar pelo menos R$20 mil todo santo mês. E toda vez que eu falo dos R$20 mil, eu faço alguma consideração e finalmente eu vou linkar com o tema da live. Qual é o tema da live? Redescobrindo a profissão de corretor imobiliário, a corretagem imobiliária, e eu anuncio, ouso dizer que sim, é a melhor profissão do mundo. Tem paixão, sim, tem viés, sim, mas eu vou botar vocês aqui no racional para justificar por que eu anuncio essa profissão como a melhor do mundo. Não é uma das melhores, é a melhor. Só pegando o link, a questão dos R$20 mil. Eu sei que isso pode parecer para alguns pouco, para outros pode parecer muito, R$20 mil por mês. Quando a gente fala todo santo mês, parece ficar mais interessante. Mas o que eu quero de vocês agora, porque é mais importante do que tornar tangível a nossa promessa desse projeto, porque esse é o objetivo. Quando a gente fala de R$20 mil todo santo mês, é para mostrar que sim, a gente vai te ajudar a construir resultado extraordinário e recorrente, mas a gente bota um número para ficar tangível. Agora, muito mais importante do que isso é vocês entenderem o seguinte, pessoal. Na minha concepção, a questão financeira, um faturamento por mês, não é o destino em si. Parece um destino, não parece? Parece que a gente vai pegar um grupo de corretores que estão começando, que estão com dificuldade de vender todo mês, de ter performance extraordinária, e a gente vai levá-los para um cenário em que sim, isso é viável e sim, dá para faturar muito mais do que R$20 mil por mês. Então parece um destino, mas não é na minha concepção, e esse que eu quero que vocês entendam. Questão financeira continua sendo um meio, ainda é um veículo através do qual você, corretor de imóveis, pode, merece e deve realizar os seus sonhos pessoais. É isso mesmo, pessoal. Uma performance com resultado financeiro vai servir de meio para que você persiga os seus sonhos. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? A gente precisa pegar essa proposta do nosso projeto e a gente precisa ampliá-la, atribuir um propósito maior para vocês, e para isso eu vou te chamar para refletir sobre alguns possíveis sonhos, talvez objetivos, metas. Eu vou chamar de sonho, corretor de imóveis, porque você é ser humano, você também tem o direito de sonhar. Eu vou trazer alguns exemplos para a gente amplificar essa nossa reflexão. Você que é corretor de imóveis, você trabalha com o quê? Com imóveis. Então vamos começar pelos imóveis. Será que existem sonhos relacionados ao imóvel? Vamos parar para pensar, pessoal. Eu recebi um feedback esses dias de uma corretora que participa aqui com frequência do nosso projeto, da nossa trajetória de conteúdo, e ela disse que o sonho dela, a principal motivação dela para trabalhar com a corretagem imobiliária é realizar o sonho da casa própria. Esse é um sonho comum? Sim ou não, pessoal? Quem ainda não conseguiu realizá-lo, está até previsto na Constituição, mas mais importante do que isso, é um sonho comum, e você, corretor de imóveis, que trabalha com imóvel, tem todo o direito de sonhar, de realizar o sonho de ter a casa própria. Vamos extrapolar um pouquinho? Já consegui realizar o sonho da casa própria? Tem o direito ou não, Diego, de realizar o sonho de comprar a casa dos sonhos? Tem o sonho da casa própria e tem a casa dos sonhos. Eu tenho certeza, você, corretor que está aqui comigo, você, corretora, você já deve ter feito uma captação de um imóvel maravilhoso, uma casa, um apartamento, que você se apaixonou por ele. Você falou, meu Deus, que imóvel maravilhoso. E você que é corretor, que está ajudando a entregar este imóvel para realizar o sonho de outras pessoas, não tem o direito de realizar também
de sonhar e de realizar, é lógico que você tem. Então, dois exemplos de meta, de sonho que vocês podem se agarrar. Qual é o propósito a gente falar disso? O propósito é o seguinte, pessoal. Vocês precisam identificar alguma coisa que dê uma acelerada no coração de vocês, que coloque um pouco mais de propósito, porque isso é fundamental para a nossa trajetória. O sonho é de vocês, pessoal. Eu estou só elencando alguns. Vocês precisam se identificar com algum para agarrar, como se fosse o cipó. Quem aqui é um pouco mais velho lembra do Pitfall no Atari? Aquele cipózinho que você agarrava para não cair na boca do crocodilo. É isso que eu quero. Eu quero que vocês se agarrem a um desses sonhos, a uma dessas metas, para trazer um propósito maior. Porque quando vocês identificarem uma motivação genuína de vocês, intrínseca, aí sim vocês vão acordar mais cedo, aí sim vocês vão dormir mais tarde, e vocês nem vão perceber o tempo entre esses dois episódios, porque vocês vão estar motivados, pensando num sonho maior, vão ter colocado um propósito maior a essa trajetória. Então, não, eu não estou falando de 20 mil reais por mês, eu posso falar de muito mais, inclusive. Só que quem vai acelerar essa máquina são vocês, com o comprometimento de vocês, com a energia, com a energia que vocês vão, a dedicação que vocês vão dar a toda essa trajetória. Vamos pegar mais dois exemplos de imóveis, pessoal. Eu tenho certeza que todos vocês ou já nutriram ou continuam nutrindo o sonho, por exemplo, de dar um imóvel para os seus pais. Quantas pessoas aqui já não sonharam, né, em oferecer em contrapartida a tanta abdicação, a tanto carinho, a tanto amor, oferecer um imóvel melhor para os seus pais? Vocês conseguem fazer um exercício de imaginação? Você ter resultado financeiro na sua profissão a ponto de poder presentear os seus pais com um imóvel. Eu já escutei isso de corretor. O meu sonho é dar um imóvel para os meus pais, que talvez ainda morem de aluguel ou morem num imóvel inadequado. Tentem imaginar essa cena, vocês conseguindo entregar um imóvel para sua mãe, um imóvel para o seu pai. É um sonho forte? Sim ou não, pessoal? Se isso toca o seu coração, se agarra no cipó, estamos no pitfall. Se não se agarrar, cai no crocodilo. Se só for pensar em dinheiro, está no lugar errado, pessoal. Sim, é possível, sim, eu vou comprovar para vocês, mas tem que ter propósito. Pessoal, tem tantos outros sonhos, tantos outros objetivos. O que eu quero é que vocês façam essa reflexão para que vocês identifiquem aquilo que faz o coração de vocês cantarem. Aquilo que vai levar vocês, como eu disse, a acordar mais cedo, a dormir mais tarde, nem perceber o tempo entre esses dois episódios, porque vocês vão estar fazendo uma coisa, mirando um propósito maior. Mas ainda em imóvel, pessoal, tenho certeza que algum de vocês, exatamente você que olhou para mim aí, corretor de imóveis, você já vendeu muitos imóveis de lazer, de final de semana, chácaras. Eu tenho certeza que você tem o sonho de ter uma chácara para usufruir, para ter bons momentos com a sua família, com seus amigos, para fazer um churrasco, jogar uma bola. Você tem o direito de sonhar, você tem o direito, você merece correr atrás e você deve sim realizar esses sonhos. E tem tantos outros. Sonho, por exemplo, de ter um carro melhor, o sonho de viajar mais, de fazer uma viagem internacional, de ter liberdade financeira. Enfim, são tantos os sonhos. O que eu quis dizer até agora é que vocês precisam elevar para se conectar efetivamente com um propósito maior dessa trajetória de conteúdo. Não se trata única e exclusivamente da gente perseguir um número de faturamento. Não, vocês precisam se conectar e entender que essa profissão sim pode transformar a vida de vocês. E aí vem a boa notícia, ou melhor, a excelente notícia de que todos esses sonhos que eu elenquei, todos, sem exceção, são absolutamente possíveis de serem realizados através da corretagem imobiliária. Eu conheço inúmeros casos de corretores que conseguiram realizar cada um desses sonhos, especificamente mais de um em conjunto, e até corretores que realizaram todos os sonhos. Todos, de ter uma casa extraordinária, bonita, dos seus sonhos, de ter liberdade financeira, conseguiu fazer poupança e investir, tem renda passiva hoje, viaja com frequência, tem um carro bom, tem uma casa de praia, uma casa de campo ou uma chácara. Tudo isso, pessoal, é totalmente possível. E por que eu anuncio essa profissão como uma das melhores, a melhor profissão do mundo? Porque além de ela ter esse potencial todo de retorno financeiro, como eu estou ilustrando para vocês, é uma profissão extremamente digna, nobre, porque como eu estou mostrando, ela pode transformar a vida de vocês, ela vai transformar a vida de vocês, mas ela também vai transformar a vida de tantas outras pessoas
que são os seus clientes. Ou realizar o sonho da casa própria do seu cliente não é importante para ele, não vai transformar a vida daquela família, a casa dos sonhos, ou todos esses sonhos que eu listei, vocês são veículos desse tipo de transformação. E ainda que seja para um investidor recorrente profissional em imóvel, você vai assessorar com a sua experiência o investimento em ativo de alto valor agregado, ou seja, você também vai estar ajudando a transformar a vida de muitas pessoas. Eu não gosto muito de citar exemplos pessoais, que eu acho que contaminam demais. Aliás, eu só vou citar um ou outro exemplo hoje, porque eu vou também pedir a liberdade de contar um pouco da minha história para vocês, para pensar algumas informações importantes, mas eu quero ilustrar para vocês. Quando a gente fala de comprar uma casa, de dar uma casa para os seus pais, comprar um carro melhor, casa de campo, viajar, você fala, será, Diego? Será que realmente é possível? E aí, excepcionalmente, hoje eu vou citar um exemplo. Eu, pessoalmente, já tive a oportunidade de fazer venda que me gerou comissão de centenas de milhares de reais, tá? Em um único negócio. Não estou falando das estratégias de imobiliária com vários corretores, não. Um único negócio, centenas de milhares de reais. E mais, aí eu posso voltar para exemplo de terceiros. Eu recebi uma mensagem ontem de um amigo, uma pessoa próxima, um corretor de imóveis, que até brincou comigo, falou, ele me chama de príncipe, não vou citar o nome por descrição, ele me chama de príncipe, ele falou, príncipe, eu vi que você está trabalhando lá, corretor velho, viciado, também consegue aprender, abração, sucesso, um abraço para você também. Esse é um cara que recentemente, próximo, teve uma comissão de milhões de reais, eu vou repetir para vocês, milhões de reais em um único negócio. Aí faça um paralelo com outras profissões. Que tipo de profissão, num único projeto, numa única ação, pode te dar milhões de reais? Imagina que eu estivesse falando, sei lá, você é um físico nuclear, pressupõe-se que você vai ter que estudar muito. Não, eu vou seguir uma carreira corporativa, você é um executivo de uma multinacional. Para você começar a ter milhões de reais de retorno, você provavelmente vai ter que ser o presidente de uma multinacional, vai ter que doar, entregar sangue, muito resultado para ter um bônus de milhões de reais. E eu estou te dando um exemplo real, concreto, próximo e recente de uma pessoa que fez esse tipo de comissão. Então, sim, existem pessoas que já compraram a casa do sonho, tem casa de campo, tem carro, que tem tudo isso, pessoal, através da corretagem imobiliária. E aí eu vou compartilhar a última notícia, e talvez a melhor de todas relacionada a essa profissão, é o seguinte, é uma profissão que tem uma barreira de entrada muito frágil, e ela é muito meritocrática. O que é uma barreira de entrada frágil? É o seguinte, para você se tornar um corretor de imóveis, você só precisa ter um limite de idade e de formação, você precisa ter um ensino médio completo. Só. Isso posto, não importa o seu sexo, a sua raça, a sua cor, o resto da sua formação, nada. Você só tem um limite de idade e de formação. A partir do seu ensino médio, você pode se tornar um corretor de imóveis. Você precisa fazer um investimento pequeno de R$1.000, R$1.500 num curso qualquer, do Instituto Monitor, do IBRESP, tem tantas escolas preparatórias, faz o estágio de 6 meses a 1 ano, você se torna um corretor. Então, essa profissão que eu estou ilustrando para vocês não vai exigir 10 anos de estudo de vocês. Vai exigir, sim, para quem quer performance extraordinária, uma autodisciplina para sempre se manter numa trajetória de aperfeiçoamento, de estudo contínuo. Mas a barreira de entrada é curta, é democrática, é meritocrática, não importa seu credo, sua raça, sua cor, nada. Você consegue. Até experiência você não precisa ter. Até experiência você não precisa ter para começar essa trajetória. Agora, o que é muito importante, pessoal? Eu preciso ser brutalmente honesto com vocês. Eu tenho tremendo respeito, eu tenho uma biografia pregressa e que está sendo escrita e que eu tenho que respeitar. Então, é óbvio que eu preciso falar para vocês que experiência é muito importante. Isso aqui é uma profissão de alto nível, de alta performance. Igual uma natação, se você quer se tornar um medalhista olímpico, você não vai cair na piscina e você vai virar um Michael Phelps da noite para o dia. A experiência é muito importante. Tempo de campo, tempo na piscina, tempo na pista de atletismo, não importa o esporte que a gente vai fazer o paralelo, é fundamental também na corretagem imobiliária. E vou além.
Esse tipo de resultado que eu estou ilustrando para vocês, milhões, centenas de milhares de reais, é fácil de conseguir? Não é fácil, pessoal. É comum conseguir? Também não é comum conseguir, pessoal. Mas olhando no olho de cada um de vocês que está aqui comigo, com muita tranquilidade e serenidade, eu afirmo para vocês que é totalmente possível. Eu não consigo afirmar que é totalmente possível você ganhar milhões de reais em determinadas profissões. Não consigo. Na corretagem imobiliária, eu estou afirmando e eu consigo ilustrar com exemplos. Então, a gente pode estar falando de muito mais do que 20 mil por mês. A gente pode e deve sonhar grande, pessoal, porque essa é uma profissão digna e que tem potencial de retorno. E o mais importante disso tudo, que eu quero deixar claro para vocês, é que sim, um dos principais, o primeiro propósito, na verdade, do projeto Consultor Imóvel Moeda Forte é o seguinte, é te mostrar um caminho. Não adianta a gente falar do potencial, não adianta a gente até ilustrar com exemplos, se a gente não mostrar um caminho para você que quer abraçar, porque você se pendurou num cipó, alguma coisa acelerou seu coração, você falou, Diego, pela casa dos meus pais, eu vou acordar mais cedo, eu vou virar corretor de imóveis, eu vou focar na profissão e eu vou entregar resultado. Essa energia, esse combustível que vocês vão botar nesse carro é fundamental. Mas vocês precisam de um caminho. Vocês precisam de técnica, de ferramenta, de estratégia, vocês precisam se aperfeiçoar continuamente. E aí eu vou pedir licença para contar um pouco da minha história, até em respeito a vocês que estão se conectando comigo agora, que tiveram o primeiro contato comigo aqui na Maratona Corretor 20K. Tem alguns que já me seguem há mais tempo, tem alguns que me conhecem pessoalmente, mas principalmente você e mesmo essas outras pessoas, eu quero contar de maneira muito sucinta a minha história para pegar alguns ingredientes importantes para essa reflexão, até para lastrear que eu sou uma pessoa comum. Hoje em dia tem muita gente, é muito engraçado, mas tem muita gente que bate uma fotografia do meu momento de vida e esquece que a vida é um filme. Então eu tenho escutado algumas coisas do tipo, mas o Diego tá com o bolso cheio, o Diego tá com a vida ganha. Dá até entender, talvez, porque as pessoas não me conheçam, que eu sou um herdeiro, eu sou um cara que ganhei alguma coisa. Eu nunca ganhei nada na minha vida, nem rifa. Nada. Tudo que eu construí foi com muito trabalho, com muita dedicação, e é esse viés que eu quero mostrar para vocês, até para que vocês se conectem com a minha história, porque sim, eu sou um ser humano comum e talvez até de uma origem mais restritiva do que a de vocês. Não sei. Mas vamos lá, pessoal. Meu nome é só Diego Camargo, não tem mais nenhum sobrenome, portanto eu não sou príncipe, como brincou meu amigo aqui, não tenho nome complexo, com vários sobrenomes. Eu tenho uma família hoje linda, junto com a minha esposa, Mariana, 2 filhas maravilhosas, 2 anjinhos que Deus nos confiou. A Manuela tem 6 anos, que eu tô morrendo de saudades, inclusive, porque tá na casa do avô. Traga a Manuela, Paulo! Tem a Manuela, tem a Maria de 2 aninhos. Então, graças a Deus, sou muito abençoado nesse núcleo da nossa própria família. Eu sou engenheiro civil, sim, de formação, tenho mais de 20 anos de mercado. Por que eu tenho mais de 20 anos de mercado? Porque eu tive a oportunidade de começar a trabalhar desde o primeiro semestre que eu entrei na faculdade. Então, eu entrei na faculdade direto do ensino médio no ano 2000, e a partir dali eu comecei a trabalhar e nunca mais deixei de ter contato com o mercado imobiliário. Então, sim, hoje, esse ano eu completo 21 anos de experiência de mercado imobiliário. E como é que está hoje a minha situação? Onde é que o Diego está? O que o Diego está fazendo? Hoje o Diego ele é sócio proprietário e CEO de uma empresa chamada GCDI, Guerini Camargo Desenvolvimento Imobiliário, que eu sou sócio da Mariana, minha esposa. E a GCDI e o Diego, por consequência, trabalham única e exclusivamente com vendas no mercado imobiliário. E quando eu falo vendas nesse ambiente, eu preciso explicar um pouco mais o escopo, porque eu sempre fui um estruturador de negócio e continuo sendo. O que é estruturar negócio? Eu sempre fui um cara muito atento, com uma antena muito aguçada para identificar oportunidade, para desenvolver relacionamento e linkar as pontas. Então, às vezes, eu identifico uma área que tem potencial de negócio, tenho relacionamento, eventualmente, com os prospectores das grandes empresas e linko as pontas para suscitar, para estruturar, para fomentar negócios, às vezes, inclusive, agregando valor, fazendo análise econômico-financeira e assim por diante, de viabilidade técnica dos projetos e assim por diante. Mas vamos lá, pessoal. Estruturação de negócio, como eu estou explicando para vocês, qual que é a remuneração? De intermediação imobiliária. Ou seja, eu estou fazendo uma corretagem. No frigir dos ovos, eu sou remunerado em cima de uma corretagem. O que mais que o Diego faz junto com a GCDI?
eu presto consultoria de gestão comercial e vendas. Então, eu acendi de maneira rápida e tive uma perspectiva estratégica e, graças a Deus, a gente conseguiu trazer, adaptar um modelo muito consagrado do mercado, conseguimos acoplar algumas estratégias, por exemplo, de digital. E no último 1 ano e meio, 2, eu fiquei muito focado nisso. Fiz 6 lançamentos em conjunto, com uma equipe grande, claro, mas essa era a GCDI, focada no último ano e meio em 6, prestando consultoria de planejamento e gestão comercial. Além disso, a GCDI é uma imobiliária, assim, com KNAI, Cresce Jurídico, tudo bonitinho. Perguntei para a Mariana, hoje temos mais de 30 corretores hoje trabalhando pela GCDI, e também o Diego faz vendas, pessoalmente, eu adoro vender. Nunca vou deixar de vender. Vez ou outra eu faço uma vendinha também. Então, percebam todo o escopo da GCDI do Diego linkado com vendas no mercado imobiliário. Mas como eu vinha falando, né, tem essa questão de bater a fotografia, dá a entender que o Diego é um herdeiro, né, que o Diego ganhou alguma coisa, está com a vida ganha, e não é bem por aí, pessoal. É importante que vocês saibam, talvez, mesmo quem me acompanha há algum tempo, não sabe os detalhes da minha vida pessoal, mas sim, eu venho de uma família, tem uma origem muito humilde, né? A minha família, classe média baixa, talvez baixa, mas eu falo isso com muito orgulho e me sinto até privilegiado, abençoado de ter tido a oportunidade de ser criado nessa família. Porque independente das restrições financeiras, o que eu percebo é que eu sou uma das pessoas mais ricas do mundo, porque o que realmente importa, o que realmente é ativo, que são princípios e valores, isso eu recebi demais dos meus pais, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, tá? Mas do ponto de vista financeiro, sim, muita restrição. O meu pai é uma pessoa maravilhosa, é um agrimensor, um topógrafo. E a minha mãe, por exemplo, teve que trabalhar na gráfica do colégio que eu estudei, porque era um colégio pago, para que eu pudesse ter bolsa e estudar. Então, nada, eu não venho de berço, nada veio de graça na minha vida. Só Deus e eu sabemos quantas noites eu varei, seja estudando ou trabalhando. Nem a Mariana, minha esposa, está 10, 11 anos comigo. Ela não pegou também a minha fase de estudante, depois de seletista. Então, só Deus e eu sabemos o quanto a gente trabalhou para conseguir. Vou dar uns exemplos rápidos aí para vocês entenderem como o negócio era brabo, né? Não chegamos, nunca passamos fome, graças a Deus, e ao esforço hercúleo do meu pai e da minha mãe, mas acho que batemos na trave. Mas uns exemplos simples. Meu irmão, que é muito melhor que eu, um engenheiro civil formado na Escola Politécnica da USP, 8 anos mais velho que eu, Rodrigo, um beijo no seu coração. Você sabe o quanto eu te admiro. É um cara que estudou até a 8ª série em escola pública, no Colégio Padre Bento, em Itu. E ele, por mérito dele, foi estudar nesse colégio que eu também estudei, chamado Terras de São José, que era conurbado com o loteamento fechado, um dos melhores loteamentos do Brasil. Era um colégio de elite. E ele foi por mérito dele, porque ele prestou vestibulinho, passou e ganhou bolsa. E o meu irmão, pra vocês terem uma ideia, durante o antigo colegial, o atual ensino médio, ele era office boy de uma imobiliária. Olha que coincidência. De uma imobiliária que, aliás, eu tenho um máximo de carinho. A Utuguaçu deve ter uns 40 anos de atuação no mercado. Um abraço para o Plínio, para o Newton, para o Álvaro, para toda a família Utuguaçu. Meu irmão era um office boy durante o colegial. Ele comprava cigarro para a turma, fazia banca, assim por diante. Mas eu quero ilustrar o seguinte, a barra era tão pesada que, por exemplo, meu irmão contava no último ano do colegial, tem aquela história de viajar com a turma. Minha família não tinha como pagar a viagem. E meu irmão viajou, era a Ilha do Mel que ele foi. Sabe como é que meu irmão viajou? A turma dele se sensibilizou com a história, fizeram uma vaquinha e ele viajou com uma vaquinha da turma para a Ilha do Mel. Aí vão falar, mas Diego, você é o caçula mimado, 8 anos depois sua família estava milionária. Pessoal, eu também não viajei na minha formatura de terceiro colegial. Né? Na minha época era para ir para Porto Seguro, não tinha grana. Aí eu já era mais malaquinho, eu fingi que eu não queria viajar. Mas lógico, todo mundo sabia que eu não viajei porque eu não tinha grana. Então era desse naipe, pessoal. Então o que eu quero concluir com isso é o seguinte. Esses dias eu fiquei com uma invejinha branca de um elogio que eu vi alguém aqui na live recebendo. Né? Eu recebo muito elogio, fico lisonjeado, mas eu queria, assim, acender a ponto de receber o seguinte elogio. Né? Muita gente fala, o Diego é muito inteligente, o Diego é muito habilidoso, o Diego é articulado. Pessoal, sabe, nada veio de graça. Hoje, sim, eu sou um palestrante requisitado, tive a oportunidade de palestrar 3 vezes lá na Unicamp, a convite. Mas, pessoal, eu não nasci com isso.
Fica aqui uma confidência pública. Eu tinha dificuldade, até a graduação, até a faculdade, eu tinha dificuldade de falar em público, como acho que a imensa maioria de vocês. Eu não gostava, era daquele cara que fazia o trabalho para empurrar a apresentação para outro. Então, pessoal, tudo veio com muito trabalho. Por exemplo, como é que eu resolvi isso? Enfrentando o problema. Eu li 2 livros do Reinaldo Polito, pesquisa aí na internet, lá no ciclo básico, no banco de concreto, gelado, graças a Deus, porque Campinas era muito quente, eu estudando o Reinaldo Polito para saber como é que eu faria a palestra, como é que eu enfrentava esse problema. Esse é um ingrediente importante. Tudo na minha vida eu procurei enfrentar num viés de aprendizado. Se eu tinha uma dificuldade, eu tentava resolver aquela dificuldade enfrentando o problema. Então, o elogio que eu fiquei com uma invejinha branca esses dias, mas é muito justo para quem foi dado, né, de ser uma pessoa estrategista. Né, o Paulo aqui comentou do Fábio, que estava assistindo a live, a última live que eu fiz com o Farid, ele falou, pô, o Fábio é um dos caras mais estrategistas que eu conheci no mercado. O Fábio, para quem não sabe, é CEO, fundador de uma empresa chamada V7 Brasil, foi um grande executivo do mercado, 11 anos diretor de Alphaville e assim por diante. Eu me considero um cara estrategista, por isso que eu quero, miro no Fábio, e todas as minhas decisões eu usei muita estratégia. Então era uma estratégia minha de preencher as minhas lacunas, por exemplo, portanto eu enfrentava os problemas de frente. Mas vamos lá, pessoal. Vamos linkar isso com atividade de vendas, com o universo de vendas. E aí eu vou pular bastante. Quem quiser conhecer um pouco mais da minha história, a gente postou hoje, a equipe postou hoje no Instagram lá, tem 15 minutinhos eu contando as empresas que eu passei, quais foram os contextos. Quem tiver essa curiosidade tem lá. Não precisa muito mais do que eu já expliquei. Mas o que eu quero mostrar só é que nada vem de graça. Tem um ditado americano que eu gosto muito. There's no free lunch. Não tem almoço de graça. Nada da minha vida eu ganhei. Nada. Absolutamente nada. Ah, Diego, mas depois você começou a se relacionar com famílias que tinham mais patrimônio. Acho que isso significa o quê na prática? Nada. Significa que a gente tem que continuar trabalhando e produzindo o nosso próprio resultado. Mas vamos lá, pessoal. Vamos linkar com vendas para vocês entenderem qual foi a trajetória que eu fiz e que me credencia, de certa forma, a conversar com vocês e mostrar um caminho que é o primeiro propósito dessa trajetória. Em 2016, a gente estava com um escritório em Sorocaba. Eu morei 7 anos em Sorocaba, até 3 meses atrás, quando eu mudei para Boituva. E a gente tinha um escritório numa avenida importante, a Avenida do Shopping lá. E eu também tinha um restaurante na ocasião. E o restaurante usava parte desse escritório para o escritório central, administrativo ali, controle de estoque, esse tipo de coisa. Só que a gente estava no meio de uma crise, 2016, maior crise da história do Brasil, e era importante a gente reduzir custo. Então, numa primeira oportunidade, eu reduzi aquele escritório, eu botei aquele escritório junto com uma das unidades do restaurante e cobri um santo e descobri outro, porque eu fiquei com espaço vago, então eu reduzi custo para um lado, mas para o outro era meu bolso também. Aí eu e a Mariana, a gente teve a ideia deliberada, guarda isso, de montar um braço de vendas. Isso é muito importante para a nossa trajetória, pessoal, porque eu abordei essa profissão de uma forma estratégica. Eu não fui, entre aspas, por necessidade, eu não fui, entre aspas, por desespero. Eu comecei a trabalhar com vendas porque eu e a Mariana, a gente chegou à conclusão de que era uma forma inteligente da gente ter sensibilidade em relação ao mercado. Eu sempre tive contato, sou engenheiro de formação, Mariana arquiteta, a gente sempre teve contato com o mercado imobiliário. E aí, de repente, tem um balcão de negócio ali embaixo da sua estrutura, ele era inteligente para saber a que preço vende as coisas, se é que vende, o que não vende, fazer relacionamento. Essa foi a ideia. Começamos a ocupar aquele espaço vago dentro do nosso escritório. Um mês depois, nem mais que isso, a gente teve uma oportunidade de alugar um segundo ponto em Boituva, um ponto super estratégico, onde hoje é o Burger King. Né? Tão estratégico, tem uma operação mundialmente conhecida que é o Burger King. Um terrenaço, quase 4 mil metros quadrados, 200 metros de construção, e que tinha todo um histórico, uma identidade com vendas. Tinha sido um plantão de vendas da Guerini Planejamentos, do empreendimento que abriga esse terreno. Depois tinha sido uma imobiliária. E aí, por coincidência do destino, a gente teve a oportunidade de alugar, porque um dos proprietários é amigo nosso, ele alugou para a gente lá num preço simbólico, e a gente, de repente, estava com 2 unidades, uma em Sorocaba e uma em Boituva, estruturando um braço de vendas. Então, falando dessa forma, parece muito sofisticado, muito bonita a história, e de certa forma é como eu conto, porque é verdadeiro. Agora, o que é que está por trás disso, pessoal? O que está por trás disso é que eu coloquei o carro a gente colocou o carro na frente dos bois, porque nós tínhamos 2 estruturas gerando custo fixo, eu tinha um time que estava comprando aquele projeto, fiz uma live com uma peça-chave desse time no início, o Farid, né? Quinta-feira agora,
fiz uma live com o Farid, ele comprou o projeto, então tinha gente indo de Sorocaba dar plantão para mim em Boituva, tinha gente indo de Itu, meu pai foi me ajudar lá a dar plantão, tinha gente vindo de Porto Feliz, não tinha um de Boituva, tinha o pessoal vindo de outras cidades comprando aquele projeto. Então, o que eu quero dizer para vocês? A história é bonita, né? Em um mês a gente tinha 2 escritórios, mas o bastidor é esse, pessoal. Ou a gente precisava performar, ou a gente precisava performar. Porque esse time sozinho lá no front, normal, não tinha ninguém de Boituva, ninguém conhecia Boituva. Ah, mas a família da sua esposa é conhecida na cidade. Em nada significava vendas pra gente isso. E esse time começou a ficar 1 mês, 2 meses, acho que bateu quase 3 meses sem fazer venda, e o pessoal vindo fazer plantão de fora. O que eu fiz, pessoal? Eu fui igual vocês, então eu sou igualzinho vocês. Eu fui lá para tentar vender. A gente precisava vender. Certo? E eu fui e comecei. Como é que eu fiz? Humildade. Fui lá, comecei a dar plantão junto com o pessoal. Comecei a passar o dia a dia para entender o que estava acontecendo, que era um ponto muito bom. E aí eu descobri uma coisa muito importante. Um dos vários aprendizados dessa curva muito intensa que eu vivenciei. Eu amassei o barro das vendas, eu vivi plantão. Mas dá uma olhada nessas percepções que eu fui fazendo, que são importantíssimas para essa trajetória. E principalmente porque trouxeram resultado. Mas eu percebi que mesmo a gente tendo um ponto muito bom, e eu sempre brincava, né? A gente estava em Boituva, então eu falava, com o perdão do trocadilho, pessoal, mas o cliente não vai cair de paraquedas. Por que é uma brincadeira? Porque Boituva é a capital nacional do paraquedismo. Eu percebi que, assim, visita de cliente, mesmo num ponto extraordinário, com identidade de vendas, o pessoal frequentava ali para falar de negócio, era muito baixo. Se fosse fazer na média, acho que não dava um cliente por dia. Então eu percebi que ponto não resolve mais nada hoje. Ponto bom é importante, ajuda, dá visibilidade, uma série de coisas. Dá credibilidade você ter um ponto. Mas cliente, fluxo de clientes, não é o ponto que resolve. Então essa foi uma primeira percepção que eu tive. A gente precisava fazer prospecção ativa. Então, para toda essa trajetória, quando eu falo não existe prospecção passiva, não existe. Consultor imóvel mais da Forte só pensa em prospecção ativa. Tem que ser proativo em relação à busca de clientes. Por causa dessa experiência. Pontaço não vinha cliente. Além disso, captação de imóveis. Que outra sacada eu tive? A gente estava num ponto bom e tinha todo um empreendimento ali no entorno e pessoas que frequentavam aquele ponto para falar de negócio. Aí isso começou a acontecer, sim, de maneira passiva. Proprietários do entorno começaram a levar os seus imóveis para cadastrar com a gente. Então começou o pessoal lá a cadastrar terreno, galpão, tinha gente que queria alugar, queria vender e assim por diante. Mas eu logo tive um insight, eu falei, mas peraí, Pomba, se o pessoal está trazendo proativamente para mim, tem alguma coisa desencaixada nessa equação comercial. Ou está caro, ou está fora do preço, ou o proprietário tem dificuldade, ou a gente está no momento que não tem demanda. Então eu percebi, pessoal, que não adiantava a gente pegar tudo que viesse e captar e botar na prateleira pensando, chegou um cliente, ele quer, eu pego, eu tenho, ele quer um terreno, eu tenho, ele quer uma chácara, eu tenho, ele quer uma fazenda, eu tenho. Quem quer vender tudo não vende nada. Não vende nada porque não cria uma narrativa de oportunidade. Então, rapidamente, na prática, vivenciando dificuldade, eu percebi que era importante a gente usar um pouco a cabeça. E como é que eu usei a cabeça? Eu dei foco, pessoal. Foco. Eu escolhi um produto. Eu podia ter pegado chácara. Quem é de Boituva vai saber o que eu estou falando. Eu podia ter pegado chácara do Vitaçai. Eu podia ter cadastrado casa, apartamento, terrenos diversos, galpão e tudo. Eu resolvi olhar o que estava disponível. E aí, por proximidade, mas principalmente por critério, eu descobri um projeto que eu me apaixonei, chamado Portal Vila e Azaleia. Era um loteamento da Guerini Planejamentos, 647 unidades, já estava numa fase super avançada de comercialização, mas um produto muito bom. E o mais importante, eu identifiquei que era um produto com excelente custo-benefício. Então, por si só, já era uma grande oportunidade. Mas nesse exercício de fazer uma captação seletiva, eu identifiquei 4 unidades de uso misto de frente para a avenida comercial. Então, percebam, eu escolhi um incorporador que tinha credibilidade, era muito conhecido na cidade, não tinha problema de documentação, o produto estava pronto, performado, você conseguia ver. Eu escolhi um produto, que era o Azaleia, e dentro do Azaleia eu escolhi 4 unidades de uso misto.
Por que você está me falando isso, Diego? O que tem de inteligente nisso? Tudo. É a história que eu falo, compra primeiro o produto para depois você vender. Eu usei um olho de cliente como se eu fosse efetivamente comprar essas unidades. E para isso eu pesquisei produtos similares, pesquisei bairros vizinhos e identifiquei que sim, o Azaleia era uma grande oportunidade. Eu não só me apaixonei, gostei tanto do Azaleia, que hoje eu tenho terreno lá. Já comprei, já vendi, continuo tendo terreno lá. Então não é demagogia, não é da boca para fora. Eu realmente acreditei naquele produto. E aí quando eu peguei só 4 unidades, dá uma olhada o que eu trouxe para a estratégia. Eu trouxe prova social. Isso é um gatilho mental, pessoal, que ajuda muito numa narrativa de oportunidade. Por que prova social, Diego? Porque todas aquelas unidades comerciais de frente para mim estavam vendidas. Todas. Só tinham voltado 4. Então, o pessoal já tinha comprado naquele preço, o pessoal já tinha mostrado que queria comprar, prova social. O que mais que tinha acoplado com essa estratégia? Quantas unidades eram, pessoal? 4. Escassez. E não estou falando de 200 unidades, estou falando de 4 oportunidades que voltaram e que muita gente sequer sabia. Só isso já me trouxe força para começar a trabalhar. Mas não foi só. Eu ainda fiz um trabalho de inteligência naquela avenida, eu estudei a avenida inteira, eu fui descobrir quais eram os comércios que estavam disponíveis ali, que tipo de comércio ia se instalar, quanto tinham pagado, o terreno do lado, e assim por diante. Então, eu criei uma narrativa de oportunidade. E aí, quando eu fui fazer uma oferta desses terrenos, eu deixei de ser Rambo. Quem era o Rambo? O Rambo é aquele cara que põe a metralhadora embaixo do braço e, ó, metralha, atira para todo lado, com todo tipo de produto. E para todo tipo de cliente. E eu passei a ser sniper. Porque eu tinha oportunidades específicas para determinados comércios. Então eu fui direto, na cara de pau e com técnica, estudando bastante para ofertar esses comércios, essas unidades. E pessoal, é importante que vocês entendam. Por que eu estou contando essa história toda? Porque faz parte do meu perfil. Quando eu me deparo com um desafio, eu vou a fundo, eu não tenho preguiça de estudar. E graças a Deus eu tinha um ambiente real para testar todos os meus estudos para ver o que funcionava ou não. E a Mariana é testemunha, uma pena que agora a Mariana me emprestou o celular, senão eu ia colocar aqui na prática, porque ela lembra. Quando eu comecei a criar essa narrativa de oportunidade e levar especificamente para algum tipo de comércio, isso tinha muita força, porque você imagina, eu falava, pessoal, eu sou do mercado, eu conheço um conceito chamado Tenant Mix. O que é esse Tenant Mix? Em shopping, as pessoas, os gestores de shopping, eles evitam que operações similares fiquem dando cabeçada. Então no shopping só vai entrar uma operação desse tipo, outro tipo. Foi o que mais ou menos eu propus para aquela avenida. Se eu tivesse enxergado como enxerguei, por exemplo, que uma casa de tintas, eu não ia oferecer para uma outra casa de tintas para gerar concorrência para quem já tinha comprado o imóvel lá. E quando você explica isso para um cliente, ele fala, caramba, meu, isso é legal, né? Tem conceito. E ele já conhecia a avenida. Resumindo, pessoal, eu vendi as unidades, mas o exemplo da Mariana que eu queria que ela confirmasse, sabe o que eu fazia? Eu treinava script com ela, de abordagem de oferta ativa por telefone. Então percebam, cara, eu fui lá mesmo, no front. Mariana lembra disso, eu pesquisava como é que eu fazia abordagem por telefone, porque para tudo tem técnica, tem ferramenta. Não se enganem, pessoal. Não precisa agir de maneira empírica com tudo. Estudem. Não tenham preguiça de estudar. Isso muda tudo. Ainda mais quando você tem um ambiente prático para testar. Então eu fazia com a Mariana como se eu estivesse ligando para as pessoas o script, testava, ajustava, levava para a prática, oferecia, funcionava, não funcionava, eu corrigia. Isso fazia para tudo. Para negociação, para oferta, para prospecção, para captação, tudo eu tentava aplicar estratégia. Resultado, pessoal, começamos a vender. Graças a Deus ali, hoje eu estou me permitindo citar alguns números, mas mês seguinte eu já estava faturando 60, 70 pau só para Guerini Planejamentos. Então, graças a Deus, tudo isso que a gente foi testando colocou a gente em movimento com inteligência para que a gente pudesse começar a produzir resultado, que era o mais importante disso tudo. Pessoal, foi só? Claro que não. Só estou mostrando para vocês que eu desci lá, fui no front, adoro vender hoje. E tudo que eu pude aprender me fez entender o mecanismo dessa história.
Como é que você faz captação? Como é que você faz prospecção? Como é que você aborda o cliente? Como é que você negocia? Como é que você conduz isso para o fechamento? Como é que você faz fechamento? Então, pessoal, tudo isso foi um aprendizado completo que eu fiz. E eu tenho defeito que precisava de umas 10 lives para falar. Mas tem uma coisa que eu acho que eu sou bom. Duas, talvez. Uma é essa perspectiva estratégica, de tudo pensar com estratégia, usar o máximo de cabeça para otimizar o espaço, otimizar o resultado, trazer mais resultado com menos energia e assim por diante. Então, eu comecei a construir. Aí uma segunda característica que eu consigo com facilidade, porque eu tenho uma visão sistêmica, eu consigo pegar, compilar todas essas informações que eu construo, esse conhecimento, e extrapolar no modelo. Então eu comecei a extrapolar porque eu queria replicar, eu precisava passar isso para o time, eu precisava capturar esse conhecimento de alguma forma, e a gente faz isso colocando no processo. Então hoje eu tenho tudo pronto. O caminho que você precisa seguir, como você precisa entender a venda, quais são as etapas da venda, porque a venda não acontece por acaso, pessoal. Tem um livro, inclusive, desse que eu gosto, o Thiago Conce, fica aqui um jabazinho pro Thiago. Vendas não acontecem por acaso, você tem etapas, você tem processo, tem ferramentas, você tem estratégia. Quanto mais você usar isso, e usar não só na teoria, li o livrinho, achei que eu sei, boa, não, vai testar, ajusta, coloca na tua realidade, aí você começa a construir um negócio muito forte, que traz muito resultado. Acabou por aí? Não. Quando eu falo que não tem almoço de graça, não tem almoço de graça. A gente foi montar um escritório na cidade de Boituva, que é uma cidade que a família da minha esposa tem sim atuação, mas muita gente acha que eu cheguei pronto, né? Ah, o Diego é da família, então tudo tá fácil para ele. Eu vou confidenciar para vocês. Quando eu vim para cá, o Paulo, que é meu sogro, ele falou assim, pô, você tá pegando lá o antigo plantão? Pô, então vou colocar meus corretores lá. Então ele meio que confundiu a história, falou, vou colocar os corretores e tal. Eu falei, ótimo, Paulo, que você achar que tá bom, tá bem feito. Coloquei à disposição dele. Então eu estava alugando, estava reformando, eu, Diego e GCDI, e ele estava querendo usar. Ótimo, ia ser o maior prazer do mundo oferecer para a Guerini. Mas óbvio que ele, talvez ele não tivesse entendido. Aí eu fui conversar com o meu cunhado, o Paulinho, o filho dele, que tem lá a sua perspectiva também na empresa, sua atuação importante. E eu expliquei para o Paulinho que estava caindo de paraquedas em Boituva, que tinha alugado lá o antigo plantão e que o pai dele, né, meu sogro, tinha se interessado de usar. E aí o Paulinho me respondeu um negócio muito importante naquela ocasião. Ele falou, Diego, para mim, a GCDI é como qualquer outra imobiliária. E ele está coberto de razão. E eu não fui com nenhuma outra intenção, eu só fui explicar para ele que eu estava chegando em Boituva, era importante eu explicar. Então assim, quando eu cheguei, eu comecei a trabalhar única e exclusivamente como se eu fosse uma imobiliária que de fato eu era. E aí tudo que eu vivenciei eu estou explicando para vocês e começou a me trazer resultado. Aí a coisa mudou. Mas por quê? Porque eu produzi e entreguei valor. Não porque eu tive algum tipo de facilidade, pelo contrário. Eu até acho que por responsabilidade eu me esforçava muito para vender sempre na tabela. Esses lotes todos que eu vendi no Azaleia e todos os outros negócios que eu comecei a fazer, eu fazia tudo na tabela, que eu falava, pomba, se eu acho que o negócio é justo, que tá bom na tabela, eu ia e eu achava que não tinha margem nenhuma, então eu ia e trabalhava para vender na tabela, então eu tinha até mais dificuldade, em tese, porque eu era um cara mais criterioso. Mas legal, passado alguns meses e as notas chegando, mudou a história. Aí eu fui convidado pelo Paulinho, porque ele tinha alguns desafios na gestão comercial para resolver. Óbvio, tudo na vida precisa melhorar, tem oportunidades para melhoria. E ele estava muito focado nisso. Ele tinha contratado uma empresa importante, a Brain Inteligência Estratégica, uma das principais empresas de inteligência estratégica do Brasil, para fazer um diagnóstico da área comercial. Os caras tinham colocado cliente oculto nos plantões, tinham estudado o produto, o concorrente, tinham feito um belo trabalho. E ele achava que tinha oportunidades. Ele falava, pô, Diego, já que você está focado agora nisso, está produzindo resultado, já entendi que você sabe fazer isso, você não quer me ajudar nisso? E aí a gente montou sim um projeto super profissional para eu fazer a gestão comercial da Guerini Planejamentos. E grifa-se, esse projeto foi abortado, totalmente. Por quê? Porque conflitava com uma cultura. Eu já expliquei isso para vocês, mas é legal. Por quê? Porque percebam, pessoal, cada movimento, cada assunto novo, o projeto que eu sempre assumi profissionalmente na minha vida, eu sempre procurei usar muita estratégia. Então existia sim uma estratégia por trás também dessa proposta, desse projeto. Por quê?
Porque eu fui conhecer o mercado, eu fui ver o que estava sendo praticado do ponto de vista de gestão comercial, eu vi os vários modelos e comecei a imaginar e conjecturar e propor alguma coisa que funcionasse para aquela realidade. E como o projeto foi abortado, sabe o que o Diegão fez? Sandálias da humildade, vamos começar do zero. Comecei a dar plantão junto lá com o time da Guerini, comecei a frequentar os plantões de Porto Feliz, de Salto, de Boituva, para entender o dia a dia, para ver onde é que estavam as dificuldades. E aí, pessoal, inquieto que sou, e percebendo alguns lançamentos que iriam acontecer na Guerini, eu comecei a propor, né? Porque é um negócio totalmente novo para a Guerini até hoje. Até hoje, eu estava fazendo uma live contando o bastidor dessa história um dia e o Paulinho estava participando. E eu até tive a curiosidade, falei, Paulinho, você já foi a algum lançamento imobiliário de algum concorrente, Alphaville, qualquer um? Ele falou que não, então ele nunca foi no lançamento. Ele efetivamente não sabe. Mas me ajudou sim, mão pesada. Me ajudou muito a implantar esse modelo na Guerini. Então perceba um outro baita aprendizado que eu tive. Por quê? Porque a gente foi implantar um modelo numa empresa de sucesso. Porque quando você está enfrentando dificuldade, tudo fica mais aberto. A Guerini não, uma empresa de sucesso, e a gente foi lá mudar o jeito como fazia. Aí a gente tem que ter cara, tem que ter coragem de dar cara no mercado, porque aí sim você vai enfrentar problema interno de transição de cultura, você vai enfrentar uma dinâmica nova, apresentar uma dinâmica nova no mercado, mas eu confiava tanto nessa dinâmica que sim, eu dei a minha cara própria para a gente implantar um novo modelo de gestão. E graças a Deus foi um baita de um sucesso. Nós fizemos 6 lançamentos em pouco mais de 1 ano e meio. E graças a Deus tivemos grande êxito na comercialização das unidades, na satisfação dos clientes. Criamos, modéstia à parte, um grande case de sucesso no interior do estado de São Paulo. Muita venda. Então, pessoal, enfrentamos essa situação. É importante dizer o seguinte, pessoal, se vocês quiserem saber um pouco mais da minha trajetória profissional, a gente postou hoje no Instagram, tem lá um videozinho, 15 minutinhos que eu falo, as empresas que eu passei, a minha formação. Quer ter esse detalhe, tem essa curiosidade, dá um pulinho lá, mas eu tive a oportunidade de trabalhar em importantes empresas do setor, fui treinar lá da Método de Engenharia no programa Fantástico, depois eu trabalhei na Gafisa, que na época era a maior incorporadora do Brasil, que era dona de Alphaville na minha época. Depois eu trabalhei num grupo muito forte de Sorocaba, chamado Grupo Splice, mas eu estou há 11 anos, isso é verdade. Do lado de cada mais-valia, montei a minha empresa, desde sempre é o mesmo CNPJ, mudou de nome, mas a GCDI tem 11 anos, então há 11 anos eu não tenho carteira assinada, graças a Deus, e com todo respeito também a quem tem, tá? Mas eu, por perfil, prefiro esse caminho. Mas vamos lá, pessoal, então tivemos um aprendizado muito forte e de muito sucesso, graças a Deus. O que mais que aconteceu, pessoal, nesse ínterim? Eu estou falando que isso tudo aconteceu nos últimos 1 ano e meio, 2. O que aconteceu no ano passado, aliás, que a gente está vivendo nesse exato momento? Surgiu uma história chamada pandemia, pessoal. Só isso. Um negócio chamado pandemia, sui generis, ninguém nunca tinha vivenciado um cenário desse. E dá uma olhada, o nosso planejamento comercial, porque sim, eu fiz um planejamento comercial a 4 mãos com o Paulinho, com a Guerini, com as pesquisas que a gente tinha em mãos, para lançar todo um bairro novo na cidade de Boituva, que foram esses 6 lançamentos que a gente fez. Mas, pessoal, o que aconteceu em março do ano passado? Pandemia! Acabou a bateria aqui do celular que está dando luz. Vamos embora, a gente não para nunca! Conhecimento e é assim, conteúdo assim que a gente faz. Pessoal, pandemia. E daí, Diego? E daí que foi uma grande oportunidade também de aprendizado. Eu lembro que eu tinha um meeting marcado, né, um encontro de pré-lançamento em março do ano passado. E aí, o que fazer? Começando lá, decreto, eu fui um dos primeiros a suspender, que eu entendi a gravidade do que a gente ia enfrentar, e eu fui e suspendi. Foi até uma semana antes de oficializarem os decretos, né, o isolamento social, a gente suspendeu o meeting online. Eu não ia fazer um meeting com 150 corretores num lugar fechado. Então suspendemos. Mas aí, o que a gente fez? A gente se voltou e falou, e agora? E aí, de coração aberto, eu fiz o meeting 1 semana depois, online, tá? Online. E coração aberto eu disse, pessoal, a gente está adentrando um período de muita incerteza, ninguém tem a menor ideia do que vai acontecer na semana que vem, mas a gente está aqui, parceiro, para tentar ajudá-los a levar a cabo. Porque para a Guerini, com toda
com toda sinceridade, honestidade, não faria muita diferença. É óbvio, a Guerini sempre também quer vender o quanto antes, tal, mas assim, não faria muita diferença do ponto de vista de fluxo de caixa. A gente poderia suportar, postergar esses lançamentos. Mas a gente sempre tinha um compromisso com os parceiros de venda. Eu me preocupei muito com os parceiros. Eu falei, pô, pessoal, como é que eles vão vender agora na pandemia, sem poder apresentar as coisas para o cliente? É importante eles terem um produto bom na prateleira. Foi isso que eu expliquei de coração aberto, dizendo assim, olha, ninguém sabe o que vai acontecer, mas a gente está aqui, parceiro, para tentar lançar. Então a gente vai tentar manter. E aí, pessoal, aí de novo, com esse meu perfil, o que eu fiz? Era um grande desafio. Aliás, tenho até orgulho. Quinta-feira agora eu vou estar de novo com um craque do mercado, aí, uma grande referência, o Efraim Horn, que é hoje o presidente da Cirela. E por que eu estou citando o Efraim? Porque a gente fez esse meeting online e uma semana depois, ou 2 semanas depois, eu estava assistindo uma live do Efraim com o Flávio Amari, que é o secretário de Habitação do Estado de São Paulo. Estava lá o Wilson Amaral, que já foi meu chefe na HFIS, era o CEO da minha época. E aí o Efraim saiu no meio da live assim, e falou, pessoal, preciso pedir licença, tal, porque eu tenho um compromisso, a gente vai fazer o nosso primeiro meeting online. Isso 1 ou 2 semanas depois. Então a gente fez um dos primeiros meeting online do mercado, eu acho, porque foi muito rápido, a gente estava ali na ponta da agulha. Mas legal, isso posto, pessoal, o que aconteceu? Aí o Diego, por perfil, foi estudar. A Mariana tá aqui, fica até um puxãozinho de orelha, um desabafinho. A Mariana, ela falava, e agora, Diego, o que a gente vai fazer? O que você tá fazendo, tal? E eu tava estudando muito. Eu estudei demais o digital, porque o desafio se daria digital. Graças a Deus e o perfil do Paulinho, a gente estava muito avançado, porque ele é muito tecnológico. Tá? Mas, todavia, entretanto, a Guerini usava o marketing de produto. Olha meu produto é bonito, compra meu produto. Como é que a gente ia levar toda essa dinâmica para o online? Aí sim, eu estudei demais, semanas a fio, e eu comecei a ter uns insights. Então, 1 ou 2 semanas depois, eu fiz uma reunião com a Mariana e com o Paulinho e propus um modelo novo. Falei, pessoal, para a gente ir para o digital, a gente precisa ir por esse caminho. A gente precisa adotar uma estratégia de conteúdo. A gente precisa empoderar os clientes porque eles precisam, para a gente ter, voltou tudo aqui, para eles terem confiança de tomar a decisão de investir num cenário incerto, a gente precisa explicar para eles que existe fundamento por trás disso. E olha só como eu fiz, cara, sozinho, com a ajuda, óbvio, do time da Guerini, mas a produção de conteúdo, eu redigi pessoalmente um e-book com 7 motivos para investir em Boituva. Aí eu lembro que o Nilson estava redigindo, cara, vou criptografar tudo para ninguém usar porque ele gostou do material. Eu falei, Nilson, é o contrário. A gente tem que entregar isso para todo mundo. Por quê? Porque é importante que ele tenha essa informação para ele tomar a decisão dele, ele entenda que é um excelente momento sim para você investir em imóvel, tinha incerteza no mercado financeiro, os juros estavam baixos, renda fixa remunerava nada, portanto já tinha uma tese muito forte para o mercado imobiliário. E naquele momento de incerteza, sim, o capital ia ficar arredio e quando ele está arredio ele vai para ativo real. Então tinha uma tese toda que justificava uma conjuntura favorável para investir em imóvel. Aí a gente criou a Maratona Imóvel Moeda Forte, para explicar que investir em imóvel continuava sendo uma excelente estratégia, segura, historicamente consagrada. Entreguei e-book para contextualizar a Boituva. Eu fiz, pessoal, uma trajetória do zero de conteúdo, em que eu, sem ser um comunicador, fui para o front, dei a cara. Eu fiz 10 lives só da Maratona Imóvel Moeda Forte. 10 lives. Fiz a live com o Vanderlei, que é a live que eu comentei aqui, que a gente fez, terminou a live no telefone. História de vida excepcional, se conectou com todo mundo. Depois fiz uma live também excepcional de aquecimento com o Alexandre Betti. Mas dá uma olhada, pessoal, que time que eu trouxe para trocar, para dividir a tela aqui comigo, isso em maio do ano passado, no meio da crise, da pandemia. Eu trouxe, por exemplo, Fábio Tadeu Araújo. Quem é o Fábio? O Fábio é só um dos sócios da Brain Inteligência Estratégica, que é a mais representativa empresa de inteligência estratégica do Brasil, de pesquisa de mercado. Os caras estão, sei lá, em 20 e tantos estados, 500 cidades, mais de 5 mil estudos, consolida os dados de 40 entidades de classe, Secov, Abraim, que são todos dados que a Brain consolida. Botei esse cara para fazer a primeira live oficial. Eu fiz 2 lives por dia, 4 dias. Fábio Tadeu Araújo. Se eu pagasse o Fábio
com tudo que tinha de recurso da Guerini, eu não ia encontrar um conteúdo tão assertivo quanto que ele trouxe de maneira espontânea, porque a gente estava em sintonia, defendendo uma tese publicamente de que sim, investir em imóvel era excepcional. Ele falou que ia ser o melhor ano da história do mercado imobiliário, segundo os dados, isso ano passado. Então teve match total com a minha tese, porque a gente defendeu os fundamentos que justificavam uma conjuntura favorável. Ele falou que todo mundo que tem grana investe em imóveis, faz parte da cultura, enriqueceu demais esse início de trajetória. O sócio da maior empresa de inteligência estratégica. Na sequência fiz uma live nada mais nada menos com um cidadão chamado Paulo Roberto Guerini à noite, que é o sócio fundador da Guerini Planejamentos, que é um dos maiores storytellers que eu conheço. O cara se conecta, tem um coração que não cabe nessa casa, humilde, baita empreendedor, é um dos maiores colecionadores de lindas histórias de empreendedorismo, de sensibilidade, e um baita de um visionário e um realizador, um empreendedor que tem um trabalho excepcional aqui na região metropolitana de Sorocaba. 40 anos de mercado, live excepcional. Depois eu fiz live com o Ronaldo Morimoto, que era um ex-diretor de Santander. Pense num quadro excepcional, um economista formado na USP, ex-diretor de Santander que investe em Boituva, criador do Rock the Banks. Um abraço pro Ronaldo, live excepcional, 2 horas de live, aula do Ronaldo, dando as suas perspectivas também, corroborando que a gente tinha uma coisa extraordinária ali para acontecer. Depois eu fiz uma live nada mais nada menos com o Fábio Vale, no mesmo dia. Fabião, meu amigo Fabião, um abraço para você. Fábio, para quem não sabe, é sócio fundador da V7 Brasil, uma das mais importantes empresas aí de gestão comercial, que é uma das coisas que eu também faço. Mas o Fabião tem 20 e tantos anos de mercado, foi 11 anos diretor de Alphaville, fez mais de 250 lançamentos lá em Alphaville. 2 horas de live, eu e Fabião trocando figurinha e defendendo a mesma tese. E todos que participaram dessa maratona sabem que eu não combinei uma pergunta. Tinha gente que até falava: "Ih, Diegão, você quer me passar os temas, os tópicos?" A pergunta, zero. A gente ia na cara e na coragem, e era impressionante como estava todo mundo sinalizando o mesmo contexto, uma conjuntura muito favorável. Depois eu fiz live com o Hélio Vivaldo, 40 anos de Bradesco, ex-diretor, que é um grande investidor da cidade de Boituva, também se conectou com as pessoas. Fiz uma live com o Edson Montemor, fera braba, meu amigo, que aliás é um dos donos lá do prédio que eu aluguei, que onde está o Burger King, um craque do varejo, montou mais de 500 operações de varejo, mais de 60 McDonald's, cracaço, live excepcional. Tive live com o Arthur Martini, que foi um diretor, um executivo da MRV, da Living. Foi o cara que botou a MRV embaixo do braço e trouxe para São Paulo. Parceiraço, tô devendo um retorno para você, Arthur, fique em paz, eu chego lá, meu amigo. Tive uma live também com Daniel de Jesus Leite, foi um ex-secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Sorocaba, um dos caras que mais entende de desenvolvimento regional. Tem uma visão estratégica impressionante, live incrível. Tudo isso, pessoal, de graça, para empoderar, para mostrar que especialistas acreditavam e corroboravam essa tese. E a gente culminou essa trajetória da maratona, não só levantando essa tese, comprovando por especialistas, mas trazendo exemplos práticos e numéricos. Sim, de que era uma excelente oportunidade. Então no e-book tinha exemplo prático, contrato, eu só pagava o nome ali dos proponentes, falando: tá vendo, esse cara comprou por tanto, dali a pouco estava valendo XYZ. Resumindo, pessoal, foi um grande sucesso. Impressionante a repercussão que teve a Maratona Imóvel Moeda Forte. Gerou venda a Maratona Imóvel Moeda Forte, principalmente aqueceu, empoderou o público, o cliente final. Então foi fantástico. E a gente sim abriu vendas online. Primeiro lançamento online da história da Guerini Planejamentos em maio. Cara, derretemos o produto, graças a Deus. Eu tive que parar as vendas, segurar por um mês para eu poder divulgar, porque como eu fiz uma trajetória de conteúdo e eu não fiquei vendendo no conteúdo, tinha muita gente que no final falou: mas eu não sabia que estava vendendo, Diego, eu vi que está vendendo, eu quero comprar e agora tal. Eu estopei as vendas, segurei mais um mês e a gente zerou aquela fase. E a gente não parou mais, a gente fez mais 2 lançamentos online com estratégias similares. Ou seja, pessoal, a gente não tem medo de surfar
na vanguarda. Espero não parecer petulante da nossa parte, porque é só uma questão de enfrentar os desafios de frente. Os desafios vão sempre se colocar, mas a gente tem esse perfil de, dado o desafio, a gente querer enfrentar, a gente tentar entender e se posicionar de maneira estratégica para a gente levar a cabo. Então, pessoal, olha só, eu fui de um cara que precisava vender, comecei a vender muito porque estudei, porque a coisa aconteceu. Dali a pouco eu virei um gestor comercial, fizemos 6 lançamentos, zeramos um bairro inteiro, 3 desses lançamentos no meio da pandemia. Teve empreendimento que a gente vendeu em 20 minutos a fase, porque a gente entrou numa espiral de oportunidade que todo mundo começou a entender e queria participar. Então, pessoal, graças a Deus, não foi brincadeira o aprendizado que a gente teve, né? Desde ter que vender lá no front, estudar e praticar e performar, depois como gestor comercial. Pessoal, pegar um time, uma empresa familiar, um time que sempre ganhou, que sempre jogou de um jeito. E não é que eu troquei um lateral esquerdo. Não, a gente trocou. A gente falou, vocês jogam futebol de botão, a gente vai jogar futebol americano. A gente trocou totalmente o modelo de gestão comercial. Então não achem que foi fácil internamente, não achem que foi fácil externamente, não. Mas a gente estava lá dando a cara, a tapa, e graças a Deus, num time muito unido, a gente conseguiu levar a cabo e a gente teve esse tipo de sucesso. Só para ilustrar alguns números, nesse 1 ano e meio, mais ou menos, a gente vendeu 150 milhões de reais, né, só especificamente nesse projeto. Então, graças a Deus, a gente produziu muito resultado. Isso trouxe uma exposição, isso me fez conhecer o que nos conecta, que é o digital. 1 ano atrás, se vocês olhassem as minhas redes sociais, eu era um cara que postava uma vez a cada 15 dias, e ainda continuo tendo dificuldade de postar, mas eu encontrei a força, eu entendi a força do digital. Porque eu poderia estar tendo esse papo, batendo um papo com um corretor, e eu tenho disposição para isso. Se eu desligar essa live e vier um corretor aqui conversar comigo e me perguntar determinado assunto, eu fico falando para ele durante mais 1 hora, faz parte do meu perfil. Mas não, o digital me possibilita um alcance absurdo. Vocês não têm ideia, a Maratona Imóvel Moeda Forte, a repercussão que teve. O quanto isso trouxe de relevância, o quanto isso ajudou pessoas. Então, assim, o digital é muito forte. E eu, vamos dizer, me apaixonei pelo potencial do digital. Lembrem, a minha pinguinha é aprender. Aliás, eu não falei isso lá, quando eu estava determinando os sonhos, qual é a minha motivação? Qual é o motivo que me leva à ação? Que propósito eu coloco acima de tudo? É compartilhar. Compartilhar. Eu sempre tive isso. Sempre. Qualquer contexto que eu tinha, eu sempre tive esse perfil, meu irmão mais velho, senta aqui, vamos conversar, o que eu posso te ajudar? E de repente eu descobri que eu podia fazer isso com um monte de pessoa ao mesmo tempo. Um monte de pessoa. E pessoal, eu descobri uma forma de fazer vendas especificamente com alguns ingredientes estratégicos que eu não vejo no mercado. Simplesmente não vejo no mercado. Então eu tô com algumas cartas na manga que eu tô louco para compartilhar com vocês, mas primeiro a gente precisa começar com os fundamentos. Não adianta eu querer falar de um novo modelo de posicionamento de campo se a gente não souber dominar a bola, botar a bola no chão, dar passe. Mas é importante que vocês entendam que também essa experiência de gestão comercial, com a pandemia, trazendo o digital e toda essa experiência que a gente vivenciou depois da Maratona Imóvel Moeda Forte, eu não parei mais. Eu tenho 70 lives mais ou menos. Eu fiz live, cara, com tanta gente boa. Esse é um dos principais ativos que eu tenho, relacionamento. Veio o Luiz Alberto Fioravante, que é o assessor especial da Secretaria de Logística do Estado de São Paulo. Recebi Paulo Sérgio, meu amigo, Paulo Sérgio de Oliveira, foi CEO da JHSF, de outras empresas. Foi meu chefe na média, era diretor na minha época. Recebi Carolzinha Pfeiffer, tá voando, Shark Tank. Prima da Mariana, tá no digital há 5 anos aí, transformando muitas vidas. Recebi o Marcelo, que é mais um quadro da Brain. Recebi o Rodrigo Abud, cara que estudou com meu irmão na Poli, cara hoje é sócio da VBI. Ele ia fazer a live comigo num dia, ele teve que atrasar uma semana, pediu desculpa, na outra semana ele fez, porque ele estava fazendo captação. Ele fez a live comigo e ele tinha captado 1 bi.
cara fera dos fundos, fez a live comigo, ser humano excepcional, gente boníssima. Fiz uma live com o Puntel, Marcelo Puntel, outro mito do mercado, desenvolvimento urbano, foi diretor de Alphaville comercial, foi diretor de Cirela, de urbanismo, hoje está à frente da Tamboré Urbanismo, gentleman, Marcelo Puntel, uma aula de desenvolvimento urbano. Pô, fiz uma live com meu irmão, cara, um cara que eu admiro demais, né? O antigo office boy da Altuguaçu, que se tornou o engenheiro formado na Escola Politécnica da USP, um dos caras mais extraordinários que eu conheço. Fiz live com o João Paulo Fiuza, meu amigo de Tatuí, que está com uma empresa excepcional. Fiz live com o Tomás Assunção, sócio fundador da Urban Systems. Tem a Brain e tem a Urban Systems, as duas maiores empresas de inteligência estratégica. Com live com o meu amigo D'Angelo, que não é nada mais nada menos que um ex-presidente da Lego na América Latina. Fiz live com o xará do meu irmão Rodrigo, que é o diretor comercial da Eu vou esquecer live, porque eu fiz muita live, pessoal. E sempre com a ideia de compartilhar com todos vocês. Então, voltando para o tema da nossa live, o que é importante vocês guardarem? A gente está diante, sim, de uma profissão extraordinária, que tem muito potencial de retorno financeiro, que é a corretagem imobiliária. A gente, sim, está diante de uma profissão que pode e deve transformar a vida de vocês. E através do exercício dessa profissão, vocês conseguem transformar a vida de tantas outras pessoas. Então, sim, é uma profissão nobre. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que vocês precisam determinar alguma motivação para que a gente não fique correndo atrás única e exclusivamente de um número de faturamento. São uns 20 mil, pode ser muito mais, tá, pessoal? Pode ser muito mais. Mas a gente precisa colocar isso num propósito maior. E o projeto em si tem propósitos maiores, sim. O primeiro propósito disso é compartilhar conhecimento. Então eu descobri algumas coisas vivenciando que eu estou contando para vocês. E eu preciso compartilhar isso. Porque é impressionante o quanto pequenos ajustes, pequenas dicas, pequenos insights que eu dou para vocês, desde que vocês estejam abertos a escutar e a levar à prática, o quanto isso já transforma imediatamente os resultados de vocês. Só que são ações pontuais. Tá certo? Ações pontuais, mas esse é um primeiro propósito, sim. Um segundo propósito associado a isso, pessoal, esse é muito mais forte, mas publicamente eu coloco aqui para vocês, é o de ajudar a resgatar a imagem e a confiança da classe dos corretores de imóveis do Brasil. É isso mesmo. Esse projeto tem o propósito, a pretensão de ajudar a resgatar a imagem e a confiança da classe de corretores de imóveis do Brasil, porque sim, essa é uma classe que sofre muito. Eu costumo dizer, falei na live passada com o Farid, que esse é um problema do mercado. O mercado está doente, míope, não enxerga da maneira correta o corretor de imóveis. Mas como é que a gente corrige isso? Qual é o remédio que a gente entrega para o mercado? Sabe qual que é o remédio que a gente entrega para o mercado? A gente entrega valor para o mercado. A gente entrega resultado para o mercado. Porque quando você entrega resultado, sabe o que acontece? Você é valorizado automaticamente. Então a gente não precisa reivindicar. O mercado precisa aprender, sim, que os corretores de imóveis, em sua imensa maioria, são pessoas sérias que estão lutando com uma profissão digna, transformando a própria vida de tantas outras pessoas e são chave no mercado imobiliário. A ponta comercial é sempre fundamental, é ela que vai retroalimentar todo o processo produtivo. Qualquer coisa no mundo, se não vender, quebra a empresa. Então a gente precisa o quê? Entregar valor para o mercado. Entregando valor, a gente vai ser valorizado. Certo? Não tem outro caminho. Entregar valor. E aí tem sim um propósito que eu coloco um pouquinho de ressalva, mas eu coloco. Não tenho medo de colocar, já coloquei. Um dos propósitos de médio e longo prazo desse projeto é o seguinte, é identificar, selecionar e formar uma elite de vendas que não existe no Brasil. Eu vou repetir, é identificar, selecionar e formar uma elite de vendas que não existe no Brasil. Um time forte, coeso, capacitado, disciplinado, leal, que vai mostrar para o mercado que sim, é possível a gente ter uma tropa de elite
que vai lá e faz com estratégia e com resultado aquilo que precisa ser feito, que faz parte do escopo dessa nobre atividade profissional de corretagem imobiliária. Por que eu falei que eu coloco com ressalva? Porque a vida já me deu pancada. Então eu preciso identificar nesse núcleo verdadeiramente forte, são as primeiras pessoas que vão participar de todo esse projeto. Eu já estou vendo várias se destacando nisso, mas eu preciso identificar ingredientes importantes. A gente só identifica ingredientes importantes nos demais seres humanos, vivendo com eles. Então isso não é simples, mas eu estou disposto sim a tirar como mais um propósito dessa trajetória, montar um time de elite de vendas no Brasil, que não existe no Brasil. Você está preparado? Você quer participar? Tudo que eu falei para você faz sentido. Então, pessoal, as portas estão escancaradas. As portas estão escancaradas para que vocês venham participar dessa jornada. Eu quis apresentar com entusiasmo que essa profissão merece nessa primeira live. Por que eu acho que é a melhor profissão do mundo? Porque ela pode realizar todos os seus sonhos de consumo. Porque sim, os sonhos que eu elenquei são relacionados a consumo. São sonhos e propósitos melhores do que o financeiro, mas dependem de uma equação financeira. Se vocês não tiverem resultado na sua atividade, vocês não vão conseguir comprar a casa dos sonhos. Se vocês não tiverem resultado na atividade, vocês não vão conseguir presentear os seus pais com uma casa, comprar uma chácara, viajar, comprar um carro. O que é importante é vocês identificarem aquilo que faz o coração de vocês dar aquela acelerada. Joga uma adrenalina extra. De novo, que vai fazer você acordar mais cedo, dormir mais tarde e nem lembrar que existiu um espaço de tempo nesse intervalo, porque vocês trabalharam motivados. Vocês trabalharam com um propósito maior. Buscar reconhecimento. Quem é que não quer ser tido como referência no seu mercado? Corretor de imóveis sofre demais preconceito. O cara que não deu certo em nada virou corretor de imóveis. De jeito nenhum. É um profissional que está lá trabalhando diuturnamente, tomando o risco de não produzir resultado. E se não produzir resultado, não tem receita. Profissional super sério que merece todo o respeito. Agora, a gente precisa se dar o respeito. A gente precisa produzir resultado. A gente precisa entregar valor. E aí vocês humildemente têm aqui um porta-voz para a gente trazer voz. E aí exigir respeito através de resultado, porque a classe merece. A classe merece. Mas então vocês estão se conectando, entenderam um pouco da minha trajetória, entenderam por que eu sou apaixonado por vendas. Hoje eu vivo única e exclusivamente de vendas. Entenderam por que a gente pode sim oferecer uma contrapartida prática. E no final dessa trajetória, na quinta-feira, pessoal, quem está aqui não entendeu que vocês estão fazendo parte de uma trajetória, de uma maratona. Quinta-feira tem uma live imperdível. Tem live todo dia essa semana. Hoje, amanhã, quarta e quinta. Mas a live de quinta é uma live fechada. É uma aula, é uma super aula fechada. Em que eu vou te entregar efetivamente um plano claro para você ir para esse caminho de resultado extraordinário e recorrente. Um plano claro. Todo mundo quer o destino. Quem não quer o destino de ter resultado extraordinário e recorrente? Todo mundo quer ganhar pelo menos 20, 30, 50, 100 milhões de reais. Por que não? Você deve, você merece. E você pode realizar os seus sonhos de consumo. Todo mundo quer o destino. O que eu quero, e eu estou mostrando um caminho. O que eu quero saber é quem é que vai estar disposto a entregar a sua parte, a entregar o seu comprometimento, a colocar combustível nesse carro. Porque eu posso entregar uma Ferrari para vocês. Mas se ela não tiver combustível, que é o comprometimento de vocês, vocês não vão sair do lugar. Eu posso entregar uma Ferrari para vocês e vocês terem o combustível. Se a gente não tiver estratégia, essa Ferrari pode estar mirada num muro. E aí vocês vão cheios de ímpeto, com um baita de um carro, e vocês vão se espativar no muro. Então a gente precisa ter consciência estratégica do que a gente está fazendo. Mas o propósito não é pequeno, não é modesto. Eu quero sim revolucionar o mercado imobiliário através das lacunas que eu percebi de formação do corretor de imóveis, do problema de imagem que o corretor de imóveis enfrenta. Eu quero sim transformar o mercado e eu estou convidando todos vocês para participar.
Para participar da live na quinta-feira, você precisa se inscrever. Se você não se inscreveu, faz isso. Eu mostrei no início da live. Mas tem um linkzinho aqui na bio. Anota aí se você quiser no papel. bit.ly bit.ly/corretor 20k. É uma landing page. Vocês lá, só colocando o e-mail de vocês, em 20 segundos, vocês vão receber um e-mail para confirmar a inscrição. E vocês podem participar de graça. A super aula de quinta é de graça. É só você inscrever o seu e-mail. E aí eu vou apresentar um plano para vocês, para que a gente possa ir junto nessa jornada de construir resultado extraordinário e recorrente e mais. Participar de um movimento que tem tudo para revolucionar o mercado imobiliário. Só que eu quero vocês amanhã também. Amanhã, sabe o que eu vou falar? Eu vou falar do contexto, da conjuntura. Por que a gente está no momento favorável? Será que a gente está no momento favorável? Eu conheço pessoas que estão falando, não, a gente está numa crise, nada está vendendo. Será? Vamos entender. Vamos entender junto quais são os ingredientes que provavelmente estão travando as suas vendas. Você que ainda não está nesse patamar extraordinário, ainda quer alavancar esse patamar, elevar a régua da sua atuação. Vamos entender por que você está com dificuldade. Aí na quarta-feira a gente vai falar assim de escolhas, de soluções, e eu vou apresentar alguns caminhos para vocês começarem a destravar as vendas de vocês. Mas o grande plano eu vou entregar para vocês na quinta-feira, na live fechada, super aula que você precisa se credenciar. Como é que é mesmo? Link na bio, coloca teu e-mail. Importantíssimo você ir lá no e-mail que você credenciou e confirmar a inscrição. Se você não fizer isso, você não vai receber o link para participar. É aula fechada. Hoje, terça e quarta, é tudo aberto. Entrou aqui no Instagram, no Face, no YouTube, você vai ter acesso ao conteúdo. Na quinta, é fechado. Combinado, pessoal? Muito obrigado pelo carinho da companhia de vocês. Se tudo que eu estou falando para vocês faz sentido, te entusiasma, pessoal, vem junto, vamos formar esse núcleo. E se você lembra de algum corretor, amigo seu, de alguém que possa se interessar por esse tipo de conteúdo, por esse tipo de movimento, marca ele, pede para ele seguir consultor.imf, vai ser um prazer a gente encorpar isso, porque andorinha não faz verão sozinha. Ninguém faz nada sozinho, eu não faço nada sozinho. E eu estou aqui para compartilhar, para entregar mais de 100% da minha parte, mas eu preciso que vocês também comprem esse projeto, eu preciso que vocês também divulguem, eu preciso que a gente crie um movimento para que a gente consiga ter os resultados que a gente merece. A classe de corretores de imóveis merece. Pessoal, amanhã às 20h20, com certeza a gente está junto, e eu espero que vocês tragam mais pessoas para participar, e na quinta-feira então, eu quero casa cheia, para a gente começar a quebrar, como diz um amigo Leandro aqui, que participou inclusive também do início. Um abraço com gratidão para você, Leandro. Vinha de Sorocaba dar plantão para mim, na GCDI em Boituva. O Leandro falou bem, brincou esses dias, vamos botar fogo no parquinho. Quinta-feira a gente vem, a gente não vem para brincar não. Pessoal, grande abraço, fiquem com Deus. Até amanhã às 20h20.